Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel, e vamos à mentoria de hoje que está sensacional. Estamos recebendo aqui nossa mentora de hoje, que é a Micarla. Ela é campeã de oratória e TEDx Speaker. Vai estar compartilhando com a gente um assunto de extrema importância: oratória, comunicação. Antes, gostaria de pedir para se inscrever no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo, então vai lá no YouTube, se cadastra, ative as notificações para você receber e não perder nenhum conteúdo. Nossos conteúdos também são disponíveis no Spotify. Siga também Receita de Sucesso Podcast no Instagram e fique por dentro de todas as novidades e dos nossos mentores. Estamos iniciando aqui a 10ª temporada do Receita de Sucesso Podcast e já abrimos aí com o nome de peso, baita responsabilidade, e esse assunto é para lá de interessante, né? Porque pesquisas comprovam que as pessoas mais bem-sucedidas, quando a gente fala de sucesso financeiro, por exemplo, de crescimento, desenvolvimento pessoal, as pesquisas apontam que as pessoas que mais têm sucesso, que mais se destacam, são as pessoas que se comunicam melhor. São comunicadores. Então esse é um assunto extremamente importante e com certeza vai te ajudar a ir para um próximo patamar. Se você já é um comunicador, você vai se tornar um comunicador ainda melhor. Se você ainda não é um comunicador, com certeza vai te ajudar. E é aquilo que eu digo, né? Quando mais importante do que você aprender uma habilidade nova é saber com quem você está aprendendo isso. Antes de ler um livro, eu falo, poxa, tem um livro interessante sobre um determinado tema. Mas quem foi o autor? O que essa pessoa fez para me conduzir a esse resultado? E aqui está validado, histórico de realização comprovado, porque é campeã de oratória. Seja muito bem-vinda, Micarla. Olá! Seja muito bem-vinda, Micarla. E que casal, né, Juscel? A gente recebeu o Giovanni. Giovanni Begossi, é o casal da La Casa de Papel, né? Casal da oratória. Casal da oratória. Giovanni Begossi é o professor, deu uma aula aqui sobre comunicação persuasiva. Tá nos episódios anteriores, agora não me lembro o número do episódio, eu vou trazer para vocês. Mas ficou incrível, foi um dos episódios mais comentados, né, a galera? Então minha régua tá alta, eu tenho que bater o dele. É isso aí. Alta. Vai rolar uma competiçãozinha interna aqui. Como é que é? Vocês competem em casa? Em algumas coisas sim, porque eu acho que é saudável. Aham. Na verdade, eu acredito que cada pessoa ela funciona de uma forma, né? Então, quando você tem pessoas que funcionam muito bem por competição, o ideal é que você continue estimulando isso nelas. E o Giovanni nem tanto, mas eu sou uma pessoa extremamente competitiva. E a gente se conheceu em competições. A gente debatia um contra o outro, já debatemos juntos também. Eu me tornei vice-campeã brasileira de oratória e ele campeão de oratória, um competindo contra o outro na final de oratória. Caraca. Então, diversos torneios. Esse foi dois. Mas a gente sempre competiu muito. Então, tem algumas coisas que eu continuo trazendo para o nosso dia a dia para que a gente continue competindo de forma saudável, eu acho legal. E outras não. Outras é mais na base da parceria mesmo. Legal demais. Ó, os 7 pilares da oratória persuasiva. O nome do episódio, número 81. Volta lá, porque é um complemento para esse bate-papo aqui que vai ser incrível. E começar perguntando para a Micarla, né? Como que surgiu a oratória na sua vida? O que te motivou a justamente seguir esse caminho? Eu amo quando me fazem essa pergunta, porque a oratória na minha vida ela surgiu muito cedo. Ela surgiu, eu brinco que assim, quase quando eu nasci. Eu tive a sorte de, apesar de ter sido criada por um pai semi-analfabeto e uma mãe que só tinha estudado até a 8ª série, meus pais eles sempre foram muito preocupados com a minha educação, com que eu tivesse a educação que eles não conseguiram ter, que eles não conseguiram bancar ao longo da vida deles. Então eu lembro que a minha mãe ela me colocava já muito pequenininha, sentada assim no chão da cozinha enquanto ela lavava a louça e ela pedia para eu ler a Bíblia em voz alta para ela. Então o primeiro livro que eu
li na minha vida foi a Bíblia. Então eu lia, mas ela falava para eu ler com entonação, com pausa, dramatizando. Tanto que quando eu cheguei a entrar na escola, eu já sabia ler e escrever. Eu já entrei na escola sabendo ler e escrever. Então a comunicação, ela começou a ser muito incentivada na minha vida desde muito nova. Por conta da religião dos meus pais. Então, meus pais eram muito religiosos. Então, quando eu era menor, eles incentivavam muito a minha comunicação para que eu pregasse. Então, eu falo, gente, essa é uma coisa que, por exemplo, eu nunca contei em nenhum podcast. Muito pequenininha, 6, 7 aninhos, eu pregava, falava sobre a Bíblia, desde muito nova ali. Só que a gente vai crescendo e eu falo que essa é a questão da comunicação. Muita gente pode olhar e falar, nossa, Micarla, então você nasceu com a habilidade de ser uma boa comunicadora? Talvez, mas ela foi incentivada e treinada ao longo da minha vida toda. Então, hoje, quantos pais, às vezes, não incentivam a comunicação dos filhos, não incentivam que os filhos conversem, se abram, leiam para eles. Isso tudo é um incentivo à comunicação das crianças e eu tive a sorte de ter. Só que, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo um pouco isso, porque eu comecei a desenvolver uma ansiedade, uma síndrome do pânico, e aí aquilo que eu mais amava, que era me comunicar, eu fui me retraindo. Eu já não queria falar com as pessoas, eu já não queria sair. Quando eu saía, eu tinha crises de síndrome do pânico muito severas. E ali, naquele momento, eu fui enxergando, caramba, existem pessoas que se sentem assim com relação à comunicação durante a vida toda. Eu estava me sentindo naquele período, mas tem gente que desde que nasceu tem essa dificuldade, tem essa ansiedade, tem essa trava, sabe? E aí foi quando eu comecei a me desenvolver e estudar ainda mais, de forma mais profunda, comunicação e oratória. E aí foi quando eu comecei a participar de debates nacionais, internacionais, ganhar diversas premiações, mas só depois de muito tempo e muita experiência que eu comecei a enxergar que eu podia usar todo aquele conhecimento e toda aquela experiência que eu tinha para, de fato, ajudar outras pessoas. Com quantos anos você começou essa questão da ansiedade, síndrome do pânico? Com quantos anos você tinha? Por volta de uns 14 anos eu comecei a desenvolver alguns sintomas assim. Mas você já tinha uma mentalidade bem à frente do seu tempo, né? Você falou, não, tenho isso, mas preciso melhorar. E você foi buscar na oratória uma solução para tudo aquilo que você estava sentindo, para essa sua angústia. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, porque eu volta e meia falo, hoje em dia eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a gente às vezes fica tão bitolado, digamos assim, no digital, de o que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar, que eu parto do contrário, que é, as pessoas sempre vão esperar o pior de você. Lide com isso. Fim. Mas e quem esperar bom? Nossa, bônus, que maravilha. Quem esperar bom, melhor ainda. Mas as pessoas, elas vão ser tendenciosas a sempre esperar o pior de você. Mostre você a elas que elas estão erradas. Faça você fazer com que elas se arrependam amargamente de terem duvidado de você. Então, quando a gente parte desse pressuposto de, cara, vão sempre achar o pior de mim. Então, eu não tenho nada a perder. Se eu não tenho nada a perder, eu vou fazer stories, eu vou fazer live, eu vou gravar vídeo, eu vou tentar ser a minha melhor versão. Porque no final das contas, por mais que você tenha construído 1000 relações nesse mundo aqui, você vai embora sozinho, ser enterrado sozinho. Então, se você não se coloca em primeiro lugar, se você não banca quem você é, a sua história e a sua trajetória, para de fazer sentido o porquê você tá aqui no mundo. E por muito tempo eu achei que contar a minha história não era interessante, que as pessoas iam me julgar, iam falar o que iam achar o pessoal do digital bem-sucedido ao saber que um dia eu tive uma depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Cara, não me interessa. A real é essa, não me interessa. É o que eu vivenciei, é o que eu passei. E aí, pra mim, compensa mais quem acha que falar sobre isso é vitimismo ou as mensagens que eu recebo de pessoas que conseguiram sair do fundo do poço porque viram que eu saí também. Então, quando a gente sopesa isso, a gente para de se importar tanto com quem sempre vai esperar o pior de você. Nossa, sensacional. Sensacional. E você sabe que você estava falando sobre essas pessoas que têm essa dificuldade na comunicação? Eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, eu fiz 2 cursos. Fiz um com o Vabo, que foi o último, né? Uhum. E fiz um da Febracis também, porque eu tinha essa trava.
E o primeiro curso que eu fiz, Micarla, eu sentei do lado da porta. Eu falei, eu vou embora, porque eu cheguei lá, só de ver aquelas pessoas e saber do que o curso, né, preparava, comecei a passar mal. No terceiro dia eu consegui falar um pouco. No do VABA já foi muito melhor, mas eu ainda preciso lidar com isso todos os dias. Agora não é uma você coisa me conheceu. Não é uma coisa confortável pra mim. Outro dia o Juscel falou assim, vem aqui, em uma palestra que ele tava fazendo, ele vem aqui falar sobre isso aqui. Eu sei o assunto, de cabo a rabo, mas parece que na hora do vamos ver, me dá um nervosismo. Então, se eu não estiver preparada para aquilo, e por isso é tão importante, né, essa questão do estudo, da preparação, do treino, eu me sinto extremamente desconfortável, tanto que eu vomitei. Nossa, mas aí eu ouso dizer a você o porquê eu fiz o que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu quis trabalhar com comunicação especificamente para mulheres por um motivo. E aí as pessoas me perguntam, mas comunicação é para todo mundo? Claro que é. Você, homem que está assistindo, você vai ser 100% beneficiado com isso. Só que tem algumas travas internas que as mulheres passam, que são muito mais pesadas na hora de você se comunicar. Então, dificilmente, quando um homem ele estiver em cima de um palco palestrando, ele vai estar preocupado se as pessoas ali do auditório vão estar falando da roupa dele e de como ele está vestido. Essa é uma coisa que não é uma preocupação para vocês, mas acaba se tornando uma preocupação muito grande para nós que somos mulheres, não por uma futilidade, mas porque a gente foi criada com uma comparação exacerbada com relação à nossa aparência, à nossa postura, a como a gente senta, como a gente se comunica, como a gente fala, meio que criaram uma falsa perfeição em torno das mulheres que não existe e que a gente não consegue dar ela. Só que aí qual é o problema hoje e o que eu gosto de trazer de diferente no meu método de comunicação? É que as pessoas elas vão focar ali no macro, que é o nervosismo, a dicção, o medo e a ansiedade de falar em público. Eu não, eu desenvolvi os 5 pilares que toda mulher precisa desbloquear para ela ter uma comunicação melhor. E qual é o primeiro pilar? A comunicação interna. É impossível você, mulher, subir em cima de um palco e performar bem se você não se sente confiante. Se você não se sente bem com você mesma. Eu tinha alunas que só de subir no palco, elas iam lá, palestravam, elas desciam e era a mesma coisa que você citou. Elas desciam, a primeira coisa que elas faziam era vomitar. Por que que isso mudou nelas? Por que que depois, já na primeira palestra comigo, elas nunca mais nem se sentiram aquele nervosismo extremo na hora de subir em cima do palco? Porque não é sobre só a forma que você se sente na hora que você se comunica. É sobre o que você acreditou ao longo da sua vida que te falaram quando você estava se comunicando. Então, lá atrás, foi na escola? Foi algo que você viu na TV? Foi algo que você escutou dos seus pais? Por isso que eu falo, eu fui muito sortuda pela forma que eu fui criada. Mas aí, as minhas travas, elas vieram de outras formas, que foi... Na escola, eu sofria muito bullying, porque eu amava me comunicar. E aí a gente tem esse ponto, né, que é muito engraçado, que é ninguém incentiva a sua comunicação ao longo da sua infância e da sua adolescência. Quando você se comunica, você é puxa-saco, você é estrelinha, você quer chamar atenção, você sofre bullying, aí você se retrai, aí você é jogado pro mercado de trabalho e você descobre que você tem que se comunicar bem. Só que ninguém te falou que você tinha que se comunicar bem, e às vezes que você tentou se comunicar bem, te podaram, te retraíram, tentaram te silenciar. E aí você fica, caramba, é pra me comunicar? Não é? Em que contexto? Tá bom? Não tá? E aí você fica naquela ansiedade muito grande. Então, o primeiro ponto é destrinchar o que existe dentro de você com relação à sua autoimagem, enquanto mulher, a como você se vê, como você quer que as outras pessoas te enxerguem. As pessoas olham assim pra mim e falam, ai, Micarla, você mudou muito. Como é que você saiu de ser uma estagiária que ganhava R$1.000 por mês para ser uma empresária com faturamento multimilionário? Primeira coisa que eu me perguntei foi como eu, Micarla, quero que as pessoas me descrevam. Não é como eu quero que as outras... Não, é como eu escolho que elas vão me ver. É o que eu quero que vai sair da boca delas quando elas falarem, eu conheço a Micarla. Ah, a Micarla, nossa, ela é muito elegante, né? Ah, é aquela campeã de oratória que fala de comunicação. Então, quando eu escrevi essa carta, eu falei, as pessoas elas vão me descrever exatamente dessa forma. Aquilo era um exercício para mim do que eu precisava mudar para que antes de as pessoas me descreverem, eu me visse.
daquela forma. Então, o primeiro ponto da comunicação é a confiança. Porque se você não se sente confiante, você transparece isso para outras pessoas. E aí isso vira um círculo vicioso, que é, eu tento me comunicar. Aí eu até consigo, vou lá e falo. Aí eu desço do palco e me sinto péssima. Eu acho que eu não performei bem, eu acho que eu poderia ter ido melhor. Aí eu passo mal, me coloco para baixo. E aí o que eu tô falando pro meu corpo? Da próxima vez, faça pior. Faça com que eu nem suba. Por quê? Porque o esforço que nós fizemos em conjunto não valeu de nada. Eu subi e eu me senti mal. Então, o maior erro que todo mundo comete com relação à comunicação é cobrança excessiva. Não adianta. Você gravou um stories, meu Deus. O que muita gente faz? Apaga. Se assiste, não gosta e apaga. Grava um Reels, o Reels não viraliza, não, aconteceu alguma coisa. Eu tenho que apagar. Gente, a vida não é assim. Você não vai acertar 100% das vezes. E você não tem que acertar. Porque se você não errar, você nunca vai saber o que você tem que melhorar. Entende? Então, o primeiro ponto é, acabei de me comunicar. Acabou tudo aqui. Fui lá, subi em cima do palco, falei, o que eu preciso fazer? Descer e comemorar. Ligar para alguém e falar o quanto eu fui boa. Chegar para alguém e dizer o quanto eu fui capaz. Sair para comer algo que eu gosto, escutar uma música, qualquer coisa que libere essa felicidade dentro de você. Porque senão você sempre vai ficar nesse ciclo. Eu tento, eu falo, me sinto mal, não gostei, fui ruim, fui mal. Ai, tem que fazer de novo, que droga. Aí olha o incentivo que você já começa da próxima vez. Ai, tem que fazer de novo, cara, que saco. De novo, eu vou passar por tudo aquilo. E aí você fica ruminando. E você sente como se você nunca fosse bem de verdade. Só que a verdade é, você sempre vai tender a achar que você foi pior do que você realmente foi. Ó, maravilha. E ela puxou um ponto aqui que eu já sei para onde vai o caminho, né? Os 5 pilares para ter uma excelente comunicação. Então nós vamos puxar desse ponto. Ela falou do primeiro pilar. E aí depois a gente vai entender se tem pilares... Quase um processo de coaching. Com certeza. E depois a gente vai entender se tem pilares dentro dos pilares. Porque qual que é a ideia do Receita de Sucesso Podcast? Que nos acompanha há muito tempo. É sair daqui com uma receita, um passo a passo, para que você ouça e consiga implementar no dia seguinte. Esse é o grande diferencial do Receita. Né? E as pessoas que participam aqui acabam deixando um legado, porque de fato elas entregam o seu melhor para dar essa receita, né, de sucesso. Antes, então, da gente avançar para os próximos pilares, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar seu portfólio, sua carteira, com segurança, sem precisar expor o seu capital a risco, a Monteiro é a maior especialista do segmento através de estratégias de alavancagem se utilizando o consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira é lucrar com a venda da carta após a contemplação. Você define valores de aportes mensais. A Monteiro vai fazer uma gestão estratégica através de lances. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, realiza o lucro, não paga mais parcelas. É uma maneira de você alavancar seu capital sem exposição a risco. Ou você pode optar pela segunda estratégia, tão conhecida aí pelo Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre, da autoquitação. Você compra imóveis com carta de crédito, sem precisar descapitalizar, aluga esse imóvel com o valor do aluguel, você paga o valor das parcelas mensais. É uma forma de você construir patrimônio se utilizando de capital de terceiros sem precisar descapitalizar. Quando você terminar esse investimento, que na verdade será pago por terceiros, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até a contemplação. É uma estratégia que está crescendo muito entre os investidores, tá? Explodiu essa estratégia e a Monteiro é a maior especialista no assunto. Então, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma assessoria gratuita e personalizada para te ajudar a diversificar a sua carteira com segurança. Vamos seguir aqui então nos demais pilares. Então, o primeiro pilar aqui, ó, tá anotado, comunicação interna, confiança, concordo plenamente. Né? Você subir com confiança, com convicção, depois comemorar esse feito. Né? Na verdade, eu sou um exemplo disso que a Micaela está falando, eu me identifiquei muito. Porque hoje, quando eu vou fazer algo, eu vou muito seguro daquilo que eu vou fazer. Então, desde a palestra que eu fiz, e o pessoal pergunta, e é engraçado, né? Fui palestrar agora em Harvard, né? E aí chegou lá e falou, e aí, como é que foi? Eu falei, normal, porque eu tinha tanta clareza do conteúdo que eu ia fazer, já estava tão bem internalizado. E eu falei, para mim é como fazer esses treinamentos que eu faço na minha empresa toda semana. Então, estava bem tranquilo. Então, eu acho que quando você tem domínio da informação, você tem confiança naquilo que você está fazendo,
te transmite mais segurança. Então, hoje, raramente eu fico nervoso ou tenso com algumas situações. Mas, no primeiro pilar que eu já me identifiquei. Então, minha comunicação interna, de fato, eu percebi que ela é muito boa. Né? Porque eu não duvido. Qual seria o segundo pilar, então, Micarla, para a gente ter uma... E quando a gente fala de comunicação, estamos falando só de palestra, né? Estamos falando quem atua numa área comercial, vai fazer uma apresentação de alto impacto de vendas para um cliente, porque o tempo todo a gente está vendendo uma ideia, acho que ou em um produto, área, ou um né, serviço. Gisele? Sempre. Sim. Qualquer lugar, você sempre está vendendo alguma coisa. Ou é um Sim. produto, é uma ideia, ou é um serviço. Então, quando a gente fala de comunicação, é como eu posso ter o melhor da minha comunicação a fim de eu potencializar os meus resultados, né? Então, o primeiro pilar é a comunicação interna. Qual seria o segundo pilar? Só pegando um gancho no que você falou, na realidade, no começo do podcast, que eu achei muito interessante, que você trouxe o dado, né, de que boa parte das pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas têm como maior habilidade a comunicação. Só que qual o problema das pessoas? As pessoas acham que comunicação é sobre você subir em cima de um palco, é sobre você estar nas redes sociais, e não é só sobre isso. Por que a gente pode falar com clareza que, por exemplo, o Warren Buffett, que o Zuckerberg, todos os maiores nomes, o Elon Musk, todos eles, qual é a maior habilidade que eles têm? A comunicação. Micarla, mas eles não produzem conteúdo. Por que a maior habilidade deles é a comunicação? Porque eles precisaram da comunicação para atrair bons investidores, para vender a ideia deles, para criarem uma empresa bem-sucedida, para se manterem no mercado, para terem uma comunicação assertiva. Então, a comunicação é a sua habilidade de você vender, de você se vender e de você mostrar por que, em detrimento a tantas pessoas no mundo e no mercado, você é a melhor opção. Então, por isso que hoje eu ouso dizer que comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter um aumento, se você quer faturar mais, comunicação é a única saída para isso acontecer. Você pode até começar de um outro jeito, mas você vai perceber que ao longo do caminho, o que mais vai ser necessário para que você alcance o próximo nível é a sua habilidade de se comunicar. E aí a gente chega no segundo pilar. Qual é o segundo pilar? É a comunicação visual. Por quê? Por que eu começo pela comunicação interna? Porque eu não posso sentir que eu não sei lidar com o nervosismo. A gente tem que desmistificar. O nervosismo, ele não vai embora. Ele vai continuar com você. É como se você tivesse que olhar para o nervosismo e falar, olha, não é confortável estar com você, mas eu quero que você vá junto comigo. Porque entre não ir e ficar paralisada e ir com você, então você vem comigo. E aí, o que é ir com o nervosismo? É entender que algumas situações você não vai sentir nada. Vai ser muito confortável para você. Às vezes, uma reunião de empresa é algo muito confortável, mas gravar um vídeo já me deixa um pouco tensa. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar pro nervosismo, olha, eu tenho que conversar internamente comigo. Eu entendo porque eu estou me sentindo assim. Eu sei que é difícil, mas para eu não travar, eu preciso ir com você. Então, eu vou sentir os sintomas físicos, mas eu vou assim mesmo. Porque uma vez que eu for e que eu trazer essa dessensibilização, depois dos 5 segundos, eles vão acalmando e baixando. E aí eu consigo me concentrar no que eu tenho que falar. Só que, uma vez que eu tô com a minha comunicação interna alinhada, eu sei me comunicar, repetir coisas boas pra mim mesma, tô lá, tudo certo, tudo bem, no meu dia a dia. O que eu preciso mudar? A minha comunicação visual. Por quê? Porque ela tá intrinsecamente ligada com a minha comunicação interna. É impossível. Não tem uma mulher que está com a unha pra fazer, com o cabelo sujo, vestida mal, que ela vai se olhar no espelho e vai se sentir bem. Não tem como. E não são só mulheres, é mulheres e homens. Não tem como você não tá num dia que você olha no espelho e você não se sente bonito, você achar que você vai performar. E aqui, qual é a questão? Muita gente fala assim, quer dizer que agora eu vou ter que colocar um blazer. Gente, deixa o blazer dos outros em paz, pelo amor de Jesus Cristo, que eu não aguento mais o povo tacando hate no blazer. Gente, vamos lá. Qual é a questão? Depende do que você vende, depende do que você fala. Eu vendo comunicação e oratória. Eu hoje dou mentoria, consultoria, tanto para empresárias, quanto para influencers, quanto para políticas. Eu não posso aparecer de short mini saia para atender elas. Por quê? Porque não é coerente com quem eu sou e com o que eu vendo. Então, o problema não é se o blazer funciona ou não. A questão é que você tem que se perguntar, a imagem pessoal que eu tenho hoje, ela está coerente com o que eu vendo? Com o que eu falo? Com quem eu sou ou não?
Vamos supor, faz sentido uma cantora de funk, Anitta, subir em cima de um palco pra cantar de blazer e calça social? Totalmente incoerente. Não faz sentido. Por quê? Porque já existe no inconsciente coletivo que determinadas roupas são para determinadas pessoas e determinadas roupas são para determinados locais. Ai, Micarla, isso é injusto. Não estou conversando sobre justiça, estou conversando sobre coerência. E no inconsciente coletivo já existe essa mensagem. Quer mais um exemplo? Posso ir para a igreja de saia curta? Não. Posso ir para a igreja de short e chinelo? Não. Por quê? Porque é incoerente. Da mesma forma, no ambiente profissional, existem roupas que são coerentes e roupas que são incoerentes. A gente precisa normalizar isso, gente. Precisa, porque senão fica um mimimi de, ai, o problema é o blazer. Agora eu vou me vestir do jeito que eu quero. Não, você não vai, você não é criança. Você tem que pensar. Sem que olhar pra roupa, a primeira coisa que você pergunta é: eu me sinto bem nessa roupa? Eu me sinto confiante nessa roupa? Porque de nada adianta eu te colocar num blazer e você não se sente bem. Eu te colocar numa saia e você não se sente bem. Eu colocar você pra ir dar uma reunião de regata e você não se sente bem. Então eu me sinto bem, eu me sinto confiante quando eu estou vestido ou vestida dessa forma? Ok. Segunda pergunta, esta roupa é coerente com a mensagem que eu quero passar? Então, eu já falei, existe no inconsciente coletivo. Não faz sentido eu ir pra praia de blazer, assim como não faz sentido eu querer estar em cima de um palco de short curto e saia curta. Tá? Então, tá no inconsciente coletivo. Então, como é que eu me aproximo cada vez mais da imagem inconsciente que o meu cliente tem sobre a pessoa mais bem-sucedida da minha área? Fim. E aí, o pessoal fala assim, Carla, mas o Zuckerberg, ele anda de camisa preta e calça jeans? E aí, você já foi pesquisar quanto custa a camisa preta dele? Porque as pessoas esquecem que existe uma diferença entre você estar vestido de uma forma clássica, que está dentro de acordo, ou esportiva, que está dentro de acordo com o que você vende e quem você é. E existe uma diferença entre você estar vestido de qualquer jeito. Você pegou a primeira roupa que você viu e você foi lá. A roupa, a marca que ele usa é reconhecida inconscientemente porque conhece moda. Então, só de bater o olho, eu sei que a camisa dele é Brunello Cucinelli, que é uma marca Old Money, que é uma marca extremamente conhecida, antiga, que o tecido é um tecido de qualidade, que a roupa, só de olhar para ela, eu já sei pelo tecido dela que é diferente. Mas porque a maior parte das pessoas não entende, porque a maior parte das pessoas não tem conhecimento sobre comunicação visual. E aí elas não sabem diferenciar um tecido do outro, uma cor da outra. Ai, toda cor é igual. Depende do que eu quero comunicar. Por que eu tô de preto hoje? Por que eu não vim toda de branco? Eu poderia, o cenário é verde. Por que eu não vim toda de branco? Se eu quisesse falar mais sobre mentalidade, eu teria vindo toda de branco. Seria melhor aceita. Se eu quero falar mais sobre estratégia, eu tenho que colocar uma cor mais forte. Se eu tô palestrando para um público feminino, eu uso uma cor. Se eu tô palestrando para um público masculino, eu uso outra, completamente diferente. Por quê? Porque o que eu comunico tem que estar coerente com o que eu falo. Então, esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas falam, eu vou ser aceita do jeito que eu sou. As pessoas, elas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E eu falo como pessoa que eu me vestia mal. Eu andava de short curto, gente, mostrando uma polpa da bunda. Gente, Deus, ele faz cada milagre na nossa vida. Obrigada, Senhor. Andava de cropped, achava que as pessoas tinham que me aceitar, tinham que me engolir, era isso aí. Só que o que eu comecei a entender? Que a vida é injusta e tem dois jogos. Existe o jogo em que eu me vista de uma forma que vai me atrair mais dinheiro, sim, e que eu vou ser mais bem vista, ou existe eu ficar agindo igual uma criança, querendo que todo mundo me aceite desse jeito, e fim, acabou. E eu sempre falo assim, ai, Micarla, como é que eu sei que uma roupa ela não está coerente para um lugar? Essa roupa ela não pode estar desconfortável para você e para os outros. O que é uma roupa desconfortável para você e para os outros? Desconfortável para você é aquela roupa que você fica baixando toda hora, que você sente que as pessoas estão olhando para sua perna, estão olhando para o seu peito, e aí você tem que ficar se escondendo, retraindo, sabe? A sua postura para não repararem que não tá legal. Isso é uma roupa desconfortável para você. Se você colocou no seu corpo, tá desconfortável, retira. Escuta, você dá aula para casais?
Porque assim, ó, eu tô te perguntando isso porque Vamos nós. o Jussiel, né? O Jussiel, ele é uma pessoa assim que ele me manda mensagem e fala assim: "Olha, você precisa se vestir assim pro trabalho". Aí, a gente vai sair, ele fala, coloca essa roupa. Gente, vocês não têm noção do presente que o Jussiel me deu no Dia das Mães. Era um vestido que eu não usaria nem se eu tivesse 18 anos de idade. Há controvérsias. Não há. Mas aí ele escolheu pensando em outra coisa. Mas não dá. Eu falei assim, Jussiel, os ambientes que a gente frequenta, na cidade que a gente mora, que é desse tamanho, né? Não cabe. Eu não me enxergo nessa roupa. Não faz parte de mim. Então, assim, é sobre isso, você estar confortável. Colocar uma roupa que você fala, ok, né? Tem uma pegada um pouco mais sexy, um pouco mais sensual, mas dentro de uma regra, né? Tá mais decotado aqui, então vou fechar um pouquinho mais lá embaixo. Tá um pouco mais curto, então vou fechar um pouco mais aqui em cima. Mas não há um equilíbrio na cabeça masculina. Então, existe uma briga lá em casa, né? Eu falo assim, isso aqui não dá para usar, não tem condições de usar. Então, existe essa briga interna, e por isso que eu te pergunto se você dá mentorias, porque daí se você der mentorias, eu vou matricular meu marido, né? Porque vai salvar o meu casamento. Mas, isso. ó, eu falo que o exemplo arrasta também. Lá em casa, eu comecei a mudar exatamente a forma que eu me vestia, e o Giovanni, ele foi indo ali junto, que ele falou, ó, legal, deu uma mudada aqui, deu uma melhorada. Mas é exatamente o que eu falei. Lembra do primeiro ponto? É você estar se sentindo bem. Então, Sim. amor, te amo, muito obrigada. Mas, olha, e se eu trocar por esse aqui? Olha como é que vai ficar tão bonito quanto também. E a gente tem que dar aquela aberturinha ali. Mas você falou uma coisa muito importante. Qual é o segundo desconforto? O desconforto para os outros. Imagina se eu tô numa igreja, de vestido, decotado em cima, embaixo, aberto, como se eu fosse para uma balada. Vai causar um desconforto nas pessoas ao meu redor. As pessoas ao meu redor vão ficar olhando pra mim, vão ficar falando, vão ficar gesticulando. Eu vou sentir que eu virei o centro das atenções de uma forma errada. Então, se a roupa ela causa desconforto pra você e para os outros, não é uma roupa que deve ser escolhida para aquela ocasião. Ela pode ser deixada para uma outra ocasião. Então, por exemplo, um short curto, deixa pra balada, vai com essa roupa pra balada, mas não vai atender ela. Não vai atender uma aluna com ela, não vai subir em cima de um palco com essa roupa. E aí não é questão de estilo, é questão de respeito. Que aí é o que eu acho que muitas pessoas têm errado em... Ninguém tá pedindo pra você colocar um blazer, eu tô pedindo para que você seja respeitosa na sua imagem pessoal com você mesma e com os outros. Então essa roupa, ela é respeitosa comigo e com os outros? É. Então, vou usar ela. Enfim. Então, a segunda coisa que tem que estar alinhada é essa comunicação visual. Porque senão eu vou me sentir mal, vou me sentir pra baixo, vou estar com a minha comunicação interna. Saí de casa falando que eu sou maravilhosa, linda, gostosa. Cheguei no ambiente e tá todo mundo falando mal da minha roupa. Aí o que acontece? Baixei de novo. Me sinto mal. Não cheguei ainda nem na parte da comunicação falada, eu vou travar. Fim. Faz sentido, total. Aprendeu? Entendi. Ótimo. Vamos pro terceiro pilar, então. Vamos Depois de para ter o terceiro. aprendido os dois primeiros pilares. Olha só, aproveitar, recomendo esse episódio. São 5 pilares, são no mínimo 5 recomendações. Manda digo- para aquelas Verdade. suas amigas, assim, ó, que fala assim... Ô, amigos, a nossa audiência é muito, tem uma boa parte que é masculina. E aqui eu vi que, embora ela Já tá manda pra direcionando... esposa. Manda pra esposa. Manda para todo mundo. Mas manda são to- 5 pra pilares todo que mundo se da aplica, como ela empresa. mesmo disse no início também. Se Pra aplica todo pra mundo. todo mundo. Sim. Ela tem essa ênfase direcionada para as mulheres e faz total sentido. Mas aqui nós estamos falando dos 5 pilares da comunicação. Mulheres e homens se comunicam Exatamente. iguais, né? Embora está sendo dado uma ênfase aqui também na parte feminina. Até porque essa temporada tá bem feminina, hein? Tem mulheres, hein? Ai, gente, que coisa Gostei. maravilhosa. É, E bem você sabe que o feminina. pessoal pede, né? É? Eles Que pedem, falam legal. assim, Muito. queria ver mais mulheres no E Receita tem de uma Sucesso. lista pra vocês de Nossa, recomendação não. de mulher, ó, Aham. braba, se vocês quiserem. Ai, sensacional. Essa, acho que 80% vai ser feminina, né? Que delícia. Bem legal. E aproveitar então assim, ó, 5 pilares, indicar pelo menos para 5 pessoas, mínimo 5 pessoas. Eu falo que quando você compartilha esse episódio, você está dando um presente para as pessoas, porque a melhor forma de a gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Porque conhecimento ninguém te tira. E já dizia Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende os melhores juros. E aqui nós estamos trazendo conhecimento gratuitamente com os melhores do Brasil. Quem conhece a Receita de Sucesso Podcast sabe que a gente não está se vangloriando, mas para sentar nessa cadeira tem que ter um histórico de sucesso comprovado. E aqui a gente recebe as pessoas mais influentes e eu me atrevo a dizer que 80% das pessoas que sentam aqui são líder
de mercado na especialidade que elas atuam ou no segmento que elas atuam. Então, é água muito limpa para você beber, mas não só para você ter acesso, mas também dar acesso a outras pessoas. Então, se você está gostando verdadeiramente, indica para pelo menos 5 pessoas aí que com certeza você vai estar presenteando essas pessoas. Qual seria o terceiro pilar depois da comunicação? Temos a comunicação interna, temos a comunicação visual. O terceiro pilar seria? Aí a gente chega no bom, que é a comunicação persuasiva, que é o você falar. Só que é o você falar para networking, você falar para vendas. Por quê? Porque hoje muita gente pensa assim, eu já falo bem, então não preciso, vou estudar comunicação para quê? Só que não adianta você falar bem e não falar nada. Você tem que ter técnica por trás do que você fala, você tem que ser intencional no que você fala. Então foi muito legal porque no começo você falou assim, a gente tem perguntas muito bem direcionadas. E essa é uma dificuldade de boa parte da população. As pessoas, elas sabem o que elas querem, mas elas não sabem comunicar isso. Elas não sabem formular uma pergunta, elas não sabem deixar claro, direto, reto, ao ponto, o que elas querem. E aí é onde muita pessoa sofre, por exemplo, com falha na dicção. Eu sinto que eu falo e ninguém me entende. Minha dicção tá péssima. O que eu faço para melhorar? Você pode fazer o exercício da caneta, que é colocar a caneta de frente, falar de 1 a 10 e depois dos meses do ano. Isso uma vez ao dia já vai deixar assim, automaticamente a sua dicção melhor. E é engraçado porque tem muita gente que fala, mas você vai ficar ensinando essa técnica? Cara, tem tanta coisa simples que a gente ensina que a galera esconde de você porque sabe que isso tem um resultado rápido, que é na hora, e que a pessoa prefere envelopar isso dentro de um curso e te vender para você não ter acesso, que hoje a nossa maior preocupação é se a gente tem uma boa comunicação, se a gente consegue chegar a alcançar um bom público, a gente quer que essas pessoas sejam transformadas diariamente com o nosso conteúdo. Então tem a questão da prolixidade também, que é a pessoa que fala e não fala nada. Como é que eu deixo de me tornar uma pessoa prolixa? Gente, simples. Comece a limitar os seus áudios do WhatsApp. Outra coisa que a nossa geração perdeu a mão. A gente não sabe mandar áudio do WhatsApp. Já reparou aquela pessoa que te manda o áudio, você liga o áudio, aí você coloca no 2 e ainda parece que a pessoa tá falando no 1, porque ela acabou o áudio com você e ela não disse nada do que ela queria dizer e no final ela ainda disse que esqueceu o que ela queria ter te dito no áudio. E aí você fica, filho do céu, era melhor ter escrito, meu pai eterno. Gente do céu. Então, assim, coisa simples, começa a limitar seus áudios do WhatsApp. Se eu mando áudio de 2 minutos, então eu vou tentar me forçar a falar o que eu falaria em 2 em 1. Se eu mando áudio de 1 minuto, eu vou me forçar a falar em 30. E nota, comece a ouvir os seus áudios do WhatsApp. Micarla, eu vou ficar ouvindo meu áudio pra quê? Pra procurar vício de linguagem. Para procurar se você está sendo uma pessoa muito prolixa, para procurar se você está falando muito cara, mano, se você está falando muita gíria, se você está sendo compreensível. Então, no pilar de comunicação persuasiva, acaba entrando muita coisa, que é desde o simples de você ter uma comunicação mais clara, simples, de fácil compreensão, até você ter técnicas de vendas. O que é vender, de fato? Será que vender hoje é você ficar só mandando mensagem lá no direct do pessoal e esperar que as pessoas te comprem? Pessoas, muitas vezes, que você não segue, não acompanha o conteúdo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas, gente, chega no nível que eu não tava mais aguentando receber mensagem. Teve uma época que a pessoa não te seguia, nunca tinha visto nada do seu conteúdo e já te mandava um textão assim, pronto, falando. E aí, me contrata? O que você acha de você me contratar? Olha aqui, que legal. Poxa, é uma pessoa que não gerou valor, uma pessoa que não se importou em fazer rapó com você, que não se importou em fazer nenhuma conexão e tá tentando te vender. E a venda, muitas vezes, não acontece por essa falha que a gente tem de pular etapas, de não querer conversar com o nosso público. Eu lembro que, assim que eu comecei a empreender, eu sempre tive o hábito maravilhoso de responder as pessoas que me seguem. Eu amava conversar, sempre respondo, sempre que posso. Por quê? Porque isso me faz conhecer melhor o meu público. Ou seja, a pessoa para quem eu vendo no final. E aí, lá atrás, muita gente falava assim, nossa, você responde direct?
Que horror! Você vai ficar muito acessível. E quando você é acessível demais, você não vende. E aí, 2 anos se passaram e a moeda mudou. Agora as pessoas só compram de quem elas sentem que é próximo delas. E aí agora todo mundo tá preocupado com direct, com contratar social selling, com contratar gente para responder comentário, responder direct. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, ela não estava interessada em conhecer o público em si, estava interessada apenas em criar ou desenvolver a imagem dela. Não que lá atrás isso não fosse uma estratégia que funcionasse. Funcionou para alguns. Mas eu, Carla, sempre acredito e considero que a comunicação é a porta mais rápida para você entender as dores e objeções do seu cliente. Para você entender de fato o que o seu cliente quer comprar. Então, muita gente hoje, às vezes, está tentando vender algo que não é nem o que o seu cliente quer comprar. Por quê? Porque você está pensando que o que ele quer comprar de você é o seu conteúdo mais top, mais premium. E não é. E isso aconteceu com a gente lá no início, quando a gente começou a vender comunicação. A gente achava que a pessoa queria aprender gatilhos mentais, arquétipos, que ela queria energia arquetípica, ela queria o avançado do avançado. Só que a minha cliente, ela tá preocupada com a imagem dela. Ela se sente mal. Ela vomita antes de dar uma palestra. Ela não quer saber o que é arquétipo agora. Talvez mais lá na frente, depois de ela ter passado algumas etapas. Só que para isso acontecer, eu precisei conversar com o meu público, entender o que elas sentiam, chamar a atenção delas e começar a usar isso de forma intencional na minha comunicação. Então é diferente quando você está conversando com uma pessoa que o tema da conversa é a pessoa e não você. Isso é uma habilidade que poucas pessoas têm, poucas pessoas conseguem. Às vezes você está conversando lá com alguém, aí a pessoa te interrompe. Aí a pessoa não deixa você falar. Aí tudo que você fala, a pessoa acha que fazer rapport é ela falar algo que tem parecido com você. Só que isso vai afastando. Vai afastando. Vai afastando a pessoa de você. Quando, na verdade, tudo que você tinha que fazer era se colocar no papel de ser o entrevistador da vida da pessoa. E aí o que você gosta? Gente, vamos parar para pensar. Qual foi a última vez que despretensiosamente você ligou para alguém, ou você mandou uma mensagem para alguém e disse: olha, vim aqui saber se eu posso te ajudar em algo. Se você está precisando de alguma coisa. Se você quer conversar, bater um papo. Olha, tem umas semanas que a gente não conversa, eu vim aqui só para dizer que eu tô aqui, tá? Se você precisar de alguma coisa. É muito difícil as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque a gente está numa correria em tentarmos atingir algo sempre para nós mesmos. Então, quando você sai desse papel e começa a colocar as pessoas no lugar de, número 1, de fazer ela se sentir importante na sua vida, tudo muda. E com o seu cliente tem que ser o mesmo. O seu cliente tem que sentir que ele é o número 1 para você. E aí, até outra coisa. Hoje, eu chamo as minhas alunas de mimadas. E é muito engraçado. Porque quem não conhece, acabou de chegar no perfil, eu falei, aí, mimadinha. Tem gente que acha que eu tô falando mal. Nossa, mimada? Não, que mimada? Eu corro atrás dos meus objetivos. Não, calma, eu tô falando que aqui você vai ser mimada. E que não tem nenhum problema você receber coisas boas do universo, de Deus. Gente, onde é que foi que a gente errou de achar que uma pessoa receber tudo o que ela quer e ser bem-sucedida em todas as áreas da vida é algo ruim a ponto de a gente criar uma palavra para diminuir essa pessoa? Então, eu tenho toda uma comunicação diferente, que é essa comunicação de como é que eu posso me conectar com o meu público, como é que eu posso me conectar com a minha cliente, como é que eu posso usar a minha comunicação para transformar a pessoa a partir do primeiro momento que ela me conhece e não só quando ela abrir a carteira para mim. Então, quando você começa a transbordar na vida das pessoas e usar técnicas intencionais para melhorar a sua comunicação, aí, de fato, é quando você começa a ter uma comunicação persuasiva. Ótimo. Ótimo, ótimo. Anotando. E o quarto pilar, vou pro quarto pilar agora, né? Ah, esse é o mais legal. Que eu aposto que o Giovanni falou muita coisa dele aqui. Que é a comunicação digital. Hoje, infelizmente, muita gente ainda tenta fugir. Eu vi esses dias um vídeo no Instagram das pessoas falando assim:
Eu não quero ser influencer. Eu quero ser só nutricionista. Eu quero ser só advogada. Eu quero ser só professora. Eu não quero trabalhar em rede social. A gente chegou num nível que foi nos dada uma arma que você finalmente pode usar para trazer prosperidade financeira para sua casa, para a vida da sua família, que você pode fazer valer o seu diploma, porque fazer valer o seu diploma é você ser bem remunerado pelo tempo que você gastou numa universidade estudando e transformar o maior número possível de pessoas. Então, uma nutricionista, ela pode atender 10, 15 pessoas num dia. Isso nunca vai chegar perto ao ponto de ela gravar um Reels com um conhecimento que só ela tem por ser uma boa profissional e atingir 10 milhões de pessoas. Então, se você quer fazer valer, de fato, o seu diploma, se você se importa de verdade com as pessoas, porque todo mundo que faz faculdade, querendo ou não, faz um juramento de que eu vou usar a minha profissão para transformar o mundo, então você tem que estar aqui. Então não me venha com, ai, é muito difícil, ai, é desafiador. Difícil era pegar 4 ônibus por dia, andar meia hora a pé, ser mal remunerada e não atingir 1% das pessoas que eu poderia com a minha mensagem. Isso era difícil. Hoje, pegar o seu celular, colocar ele para gravar, independentemente do celular que seja, e você começar a comunicar o que você pode fazer para transformar na vida das pessoas, é o mínimo. Mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, eu sinto que hoje a gente finalmente tem o poder na nossa mão de fazer com que pessoas que nunca antes, se não tivessem networking, se não tivessem vindo de uma boa família, se não tivessem contatos, só que mudou esse jogo. Mudou. Hoje você não precisa vir de uma família de advogados para ter os melhores clientes. Você precisa ter a melhor comunicação nas redes sociais. Boa. É isso que você precisa. E aí, ver tanta gente perdendo tempo falando mal, eu não quero produzir conteúdo. Não, então fala que você não quer ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro. Quero ganhar aqui meu saláriozinho e é isso aí. Tô satisfeito com isso. E tudo bem. Amém. Só que, se você é um profissional que quer ser melhor remunerado, quer chegar em mais pessoas, você precisa estar na rede social. Gente, coisas simples. Hoje, quando você vai contratar um profissional, é normal. Primeira coisa que as pessoas fazem é procurar no Instagram. É verdade. É procurar nas redes sociais. Então, assim, é um mínimo. Só que, para estar nas redes sociais, você precisa ter uma comunicação digital alinhada. Você precisa ter estratégia. Você precisa entender que você vai usar a sua comunicação para quê? Para o quê? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: quantos seguidores eu quero ter até o final do ano? Vamos colocar essa meta. Estamos aqui até o final do ano. Quantos seguidores eu quero ter nas redes sociais? As pessoas começam a produzir conteúdo sem intencionalidade nenhuma. Eu vou produzir conteúdo, se der certo, deu. Se não der, eu coloco a culpa no algoritmo do Instagram. Uhum. Não é assim. Quantos seguidores você quer ter? O que você quer de cada rede social? Porque hoje eu tô em todas as redes sociais, mas de cada rede social eu quero uma coisa diferente. O que eu quero do Instagram não é o que eu quero do LinkedIn. O que eu quero do LinkedIn não é o que eu quero do YouTube. Cada rede social tem uma intencionalidade por trás para mim. E é isso que eu gosto de ensinar. Você precisa saber o que você vai atingir em cada uma. É número de seguidores? É venda? É conexão? É um título? É uma premiação? O que você quer de cada rede social? E uma vez que você tem essa clareza, as coisas começam a andar para você. E aí muita gente vem com outra objeção, que é: mas eu não tenho dinheiro para colocar em tráfego pago. Como é que eu vou crescer nas redes sociais desse jeito? Por isso que a comunicação digital é tão importante. A gente, nas redes sociais do Giovanni, porque por muito tempo eu fiquei nos bastidores junto com ele, a gente conseguiu 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Eu comecei a produzir conteúdo de forma mais intencional no final do ano passado, de produzir mesmo sem parar, nem um dia, não paro de jeito nenhum. Fevereiro foram 100 mil seguidores em um mês, com 0 investimento em tráfego pago. Nada. Ai, Micarla, mas você tem equipe. Hoje, eu tenho equipe que faz exatamente o que eu fiz lá atrás, sozinha, sem ninguém, para que continue funcionando nas minhas redes sociais. Mas a gente ficou mais de um ano sem equipe nenhuma, onde quem cortava era a gente, quem legendava era a gente e quem postava era a gente. Então não me venha com desculpas para você fazer o que precisa ser feito. Você tem que se perguntar: eu realmente quero? O quanto eu quero isso aqui?
Porque você tem que ser, eu gosto de falar que eu sou obcecada pelo meu sucesso. E aí tem gente que assusta, mas eu falo, você tem que ser obcecada pelo seu sucesso, porque ninguém mais vai ser. Seus pais podem apoiar, sua esposa pode apoiar, ser tão fã quanto você, mas ninguém pode ser mais obcecado do que você mesmo pelo seu sucesso. Porque se amanhã ou depois acontece qualquer coisa com os seus resultados, as pessoas ao seu redor desanimam. Só que elas não vão desanimar se o que acontecer, se você se manter na linha. Se você continuar falando, não, eu sei do que eu sou capaz, isso aqui vai dar certo. Galera, ó, não, vamos manter o foco aqui que vai dar tudo certo. Então, a pessoa que mais tem que ser obcecada pelo seu sucesso é você. Ah, mas o meu concorrente, Carla, vou entrar no perfil dos meus concorrentes, fazer uma pesquisa. Cara, para com isso, pelo amor de Deus. Vai focar no seu. Ficar entrando no perfil do seu concorrente não vai fazer você viralizar. O que vai fazer você viralizar é você ser você mesma. Fim. Várias coisas que as pessoas falam ser o certo ou o errado, e eu sempre vou partir do pressuposto de, até tudo que eu tô falando aqui, pega isso e fala, será que isso faz sentido pra quem eu sou? Como é que eu posso trazer isso de acordo com a minha autenticidade? Então, lá atrás, eu pensei assim, nossa, todo mundo chama a aluna do mesmo jeito. Eu não quero chamar as minhas seguidoras do mesmo jeito que todo mundo chama. Vou chamar de mimada. Aí o pessoal no começo falou, ai, mas isso vai infantilizar. Eu falei, dane-se. É o que eu quero. Eu vou explicar, elas vão entender, e é isso. E hoje eu chamo elas de mimadas e elas amam. Elas se chamam de mimadas sozinhas. Mas por quê? Porque eu prezei a minha autenticidade. Uma outra coisa, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que aparece nos meus stories é: acredito que algo maravilhoso vai acontecer hoje. Faça chuva, faça sol, esse stories está lá. Quando eu comecei, o pessoal falava, ai, tem que postar stories da xícara de café e da rotina. Cara, a minha rotina é maluca. Cada dia eu tô num lugar diferente. Cada mês eu tô num lugar diferente. Mês que vem eu vou ficar 15 dias na Europa. Esse mês eu viajei para 6 estados diferentes. Eu não tenho como. Eu nem bebo café. Eu parei de beber café há um ano. Como é que eu vou ficar postando xícara de café? Então é o que funciona para cada um. Eu escolhi uma frase que me representasse, que é uma frase que eu de fato acordo e falo ela todo dia, e coloquei ela lá. E fim. E aí você vai percebendo que o pertencimento que acontece nas redes sociais, ele acontece de forma muito genuína quando você traz para as pessoas quem você já é em casa. Quando você traz para as pessoas o que você já faz no seu dia a dia. Então, é mais uma questão de você ter intencionalidade, de aprender o que precisa ser feito, olhar para isso e se perguntar: como é que eu uso isso aqui na minha rotina? Algo que funcione para mim. Então, por que muita gente hoje não consegue crescer nas redes sociais e não vai bem nas redes sociais? Porque você tá tentando fazer o que tá funcionando para uma outra pessoa. E aquela pessoa tá fazendo o que funciona para ela. E o que funciona para ela não significa que funcione para você. Simples assim. Então, quando a gente fala de usar a comunicação, vir com rios, é porque esse é o passo mais simples e mais rápido para você crescer nas redes sociais. Então, a gente finalmente tem uma arma na rede social para você crescer de forma autêntica, genuína e sem investir em tráfego pago. Rios, não é stories. Quando eu falo de gravar vídeo, o pessoal fala, então 3 stories por dia. Eu falo, ai, nossa, mãe do céu, vocês estão querendo me irritar. Rios. 2 rios por dia, sem falhar, sendo você mesmo, é impossível você não viralizar. É impossível. Não tem como. Então, 4º pilar é a comunicação digital. Ótimo. 5º pilar? É a comunicação universal. E eu confesso que quando eu coloquei, eu estava formando o meu método único, eu pensei muito se eu deveria colocar esse tipo de comunicação ou não. Falei, nossa, mas eu vou colocar a comunicação universal, eu vou ensinar as pessoas a se conectarem com algo maior pela comunicação. Será que as pessoas vão ver bem isso? Não sei. E aí eu comecei a entender que a autenticidade é a minha maior arma. Não adianta eu querer traçar um método, não adianta eu querer produzir conteúdo, não adianta eu querer fazer algo que não é quem eu sou. E o que mudou todas as áreas da minha vida com relação à comunicação
foi a minha comunicação universal, ela tá sempre alinhada. E o que a comunicação universal tá alinhada? Eu não aceito ser desrespeitada nem ouvindo música. Não aceito. Não aceito ligar a minha playlist e ter alguém me xingando de um monte de nome e eu tá achando isso bonito, me requebrando toda e repetindo isso em voz alta. Isso não existe. Isso não existe pra mim. Como é que eu vou querer alinhar minha comunicação interna e falar que eu sou boa se durante o meu dia a dia eu tô falando que eu não presto, que eu sou corna, que pode me colocar pra baixo mesmo que eu adoro? Gente, isso não faz sentido. Então, eu comecei a ter que dar adeus a algumas coisas. E a primeira coisa que eu tive que dar adeus foi as músicas que eu ouvia. Então, ó, tchau. Ai, Carla, mas não tem nada a ver. Eu vou continuar escutando funk, vou continuar escutando sertanejo. Minha pergunta é, você gosta mais do cantor ou de você? Porque ele tá com a vida dele ganha. Você vai abrir mão de quem você poderia se tornar por causa de uma pessoa que não tá nem aí pra você? A pessoa tá te xingando e você tá aceitando? Então sempre se pergunte, será que eu aceitaria essa mesma frase se ela tivesse saindo da boca de alguém que estivesse conversando comigo na minha frente? Se eu não aceitaria, então por que eu tô aceitando ouvir uma música? Por que eu tô normalizando isso? E aí foi quando eu criei a playlist, que é a playlist de manifestação, que tem mais 50 mil ouvintes só em uma plataforma, porque tem ela em 3 plataformas diferentes. E eu sempre dou ela de presente pro pessoal, tá? Então é só você comentar música lá no direct do meu Instagram que eu mando essa playlist pra você. E assim, foi algo que parece bobo, mas que mudou pra mim. Eu falei pra você, eu saí de uma depressão. E quando eu saí dessa depressão, eu tive que enxergar o que tava me colocando nela. Que aí é a responsabilidade de você encarar. Tá, eu tô passando por um sofrimento intenso. Tá muito difícil, é muito desafiador, é muito mais difícil pra mim do que pra outras pessoas, mas eu vou precisar fazer algo. O que é esse algo que eu preciso fazer pra sair desse lugar? Então, a primeira coisa foi mudar as músicas que eu escutava. A segunda coisa foi mudar os filmes que eu assistia. Porque não adianta de nada eu mudar a música e não mudar o filme. E aí fica lá assistindo o dia todo. Filme de morte, filme de guerra, filme de gente traindo. Nossa, série que normaliza super a traição dentro do casamento, que normaliza a traição dentro das coisas, que fica menosprezando a mulher e falando que a mulher ela tem que fazer o que ela quer e não tá nem aí, não tem consequência nenhuma. Eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso com a minha cabeça? É simples, para pra pensar. Você foi lá, você assistiu um filme de terror. Por que de noite você se sente mal? Por que depois você sonha com aquilo? Por que depois você tem pesadelo? Porque aquilo fica no seu inconsciente. Então eu comecei a falar assim, quer saber de uma? Eu vou começar a procurar filmes e séries que possam melhorar. Porque se tem pra piorar, então deve existir pra melhorar também. E aí eu falei, o que eu quero da minha vida? Poxa, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero ir além. Então tá bom, então eu vou procurar filmes que falem sobre isso. E aí foi quando eu assisti o filme Senhora Harris Vai a Paris, que é um filme que mudou a minha vida. Falarei dele quantas vezes forem necessárias, porque é um filme que conta a história de uma mulher que se apaixona por um vestido do Christian Dior. E ela começa a fazer tudo possível e inimaginável para ela juntar o dinheiro para ela ir comprar o vestido. E quando você assiste esse filme por uma ótica de mentalidade, você vai percebendo o que ela fez para se movimentar. O que às vezes pareciam sinais para ela, mas não eram. Era ela entendendo errado. E como as coisas saíam do controle dela, mas ela continuava acreditando, ela continuava indo atrás. E como depois tudo conspirou ao favor dela. E quando eu assisti esse filme, eu não tinha vontade de ir para Paris. Nenhuma, não era um sonho de menina, um desejo meu. E foi bizarro, porque eu assisti esse filme e eu falei, cara, eu um dia vou na sede da Dior, que é a maison onde a Christian Dior foi criada. Eu vou neste edifício que aparece no filme. Eu vou comprar uma bolsa lá. E, nossa, vai ser a melhor viagem da minha vida. Gente, 6 meses depois, eu fui para Paris. Fui na sede da Christian Dior, comprei uma bolsa na loja que tem o nome da rua em que a loja foi criada, que é a Tulle Montaigne, e depois se passaram mais 6 meses e eu fui convidada pela Dior semana passada para ir num brunch conhecer a nova fragrância do novo perfume. Uau, animal. Não, surreal. Era um filme, era só um filme, não era só um filme, foi algo que eu vi e eu falei...
nossa, ela fez tudo isso, ela conseguiu? Eu consigo também. Eu quero atrair isso pra minha vida. Então a gente tem o poder de assistir filmes, assistir coisas em que a gente possa se colocar nesse lugar, em que a gente possa usar a nossa imaginação pra falar, eu também consigo. Um outro filme que eu amo é o Criando Campeãs, que conta a história da Serena e da Venus Williams. E aquele ali é uma história real, porque as pessoas falam, ai, mas a senhora Harris vai a Paris, é uma história real, não é? Então você quer um filme de história real? Então vamos lá, Criando Campeãs. Aquele filme é uma aula de networking, uma aula de comunicação, uma aula de mentalidade. E são pessoas reais. Olha de onde elas saíram, o que elas conseguiram, até onde elas chegaram, o que elas conquistaram. Se elas conseguiram, então assista esse filme pensando, como é que eu posso fazer o que eles fizeram para minha vida? De acordo com quem eu sou, com o que eu faço, com o que eu vendo. E não fica dando desculpa para você de que é só um filme. E a última coisa com relação à comunicação universal foi estreitar a minha relação com Deus. Eu era a pessoa que eu vivia falando de Deus. Onde quer que eu fosse, sempre falava sobre como Deus salvou a minha vida mais de uma vez, mesmo sem eu merecer. E aí eu comecei a sentir um incômodo no ano passado de entender que eu não podia falar que Deus era meu amigo se eu não tinha um relacionamento com Ele. Então, muitas vezes a gente quer falar de Deus, quer falar das maravilhas dele, mas a gente não tem um relacionamento. Então, a mesma coisa que eu chegar e falar, nossa, a gente é super amiga. Nunca liguei pra ela. Não sei como ela tá se sentindo. Não procuro saber como é que tá a vida dela. Mas eu vou ficar falando que eu sou a melhor amiga dela, que a gente tem uma super relação. E não é assim, isso seria injusto comigo e com ela, fingir uma relação que a gente não tem. Então, algo que mudou de fato a minha vida foi começar a enxergar que Deus ele era acessível, mais do que eu imaginava. E que não era para eu procurar a Deus só no momento em que as coisas davam errado ou quando eu precisava dele. Que Deus ele é chamado de pai por um motivo. Se o seu filho te ligar agora, você vai atender agora e você vai sair daqui, não importa o que eu esteja falando. Não importa o quão boa eu seja, a sua prioridade vai ser o seu filho. Porque o seu filho tem o primeiro lugar na sua vida. Só que a gente esquece que a gente tem a mesma prioridade na vida de Deus. Se eu estou precisando durante 24 horas por dia, Deus ele vai me ouvir, vai parar o que quer que esteja acontecendo para me ajudar. Só que para isso, eu preciso ter um relacionamento com ele. Eu preciso conversar diariamente com ele. E conversar diariamente com Deus não é só se trancar no quarto, ajoelhar e orar. É, durante esse caminho que eu estava vindo para aqui, vir conversando com ele, pedindo para ele abençoar o episódio, pedindo para abençoar a vida de vocês, a família de vocês, a minha, pedindo para que tudo dê certo. Pai, o que você quer que eu fale? Ó, se você quiser que eu fale alguma coisa quando eu chegar lá, você me avisa, tá? Você desce lá o Espírito Santo, pode deixar eu falar. É ter essa intimidade. Só que essa intimidade só vem quando a gente tem um relacionamento. E aí, desde o ano passado, eu criei um caderno. Eu nunca contei isso num podcast. Eu criei um caderno. A segunda coisa. É. Não, várias. Os 5 pilares da comunicação também nunca contei no podcast. Vocês estão sensacional. É ouro. Que é, eu tenho um caderno que ele se chama Cartas para Deus. Então, todos os dias, já se passaram 6 meses desse ano, eu posso falar com propriedade. Não houve uma noite em que eu tenha ido dormir sem fazer uma carta para Deus. Todas as noites eu peguei o caderno e conversei com Deus. Sobre o quê? Sobre o meu dia. Sobre tudo. E é isso que a gente não entende. Deus ele não quer ouvir a sua voz quando você está precisando da ajuda dele. Ele quer ouvir sua voz diariamente. Pai, tô muito grata hoje que eu tô viva. Tô grata pela vida dos meus animais de estimação. Tô grata por estar respirando. Tô grata por estar saudável. Eu converso de fato com Deus, faço uma carta. E desde que eu comecei a fazer isso, eu me senti muito mais sensível a tomar cuidado com o que sai da minha boca, com quem permanece na minha vida, com o que eu aceito, com o que eu não aceito. Porque se meu pai me vê como uma pedra preciosa, se meu pai me vê como a coisa mais importante da vida dele, se meu pai deu a coisa mais preciosa que ele tinha pra mim, eu não vou aceitar ser tratada de qualquer forma. Eu não vou aceitar que falem comigo de qualquer jeito. Porque se eu precisar conversar com alguém, eu vou conversar com ele. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente diminui até a questão de
se sentir inferior a outras pessoas. Eu sinto que tem muita gente, às vezes, que está começando no empreendedorismo e pensa assim, nossa, mas o geração de valor, quando que vai se conectar comigo? Nossa, Thiago Nigro, ai, essa Natália Beauty, que hoje é minha aluna, quando é que vai se conectar comigo? Cara, sinceramente, eu sou conectada com a pessoa mais importante do mundo. O resto é resto. Eu converso com Deus a qualquer momento. O que é uma pessoa com 10, 20, 30 milhões de seguidores? O que é? Eu converso com a pessoa mais importante pra mim e pra ela. Então é ele que vai definir até onde eu sou capaz de chegar. Então isso pra mim é inegociável. Se você não tem os 5 pilares da comunicação bem alinhados, a sua comunicação não flui. Porque você tem que entender que para sua comunicação fluir, ela precisa estar intacta em todas as áreas da sua vida. Maravilha. Gente, Receita. que receita, Receita que de sucesso episódio da comunicação. de oratória, de mentalidade, de confiança. Meu Deus, Tudo. Tremendo. Tudo. Se ela Micar- estava preocupada com a rega do Giovanni, você tem que estar preocupado com a rega da Micarla. Ô, Micarla, e onde o pessoal pode te encontrar para continuar bebendo Como que elas dessa podem contratar a sua sabedoria, né? mentoria? Claro, ó, se você quer... Inclusive, pode deixar mais um presente, que já Claro. deixei Com o presente certeza. Da música? da playlist. música. Recomendei 2 filmes. Se você mandar filme lá, também te mando toda a minha lista de filme, que é, ó, melhor lista de filme do Brasil. Vou deixar mais um presente, porque se você aguentou até aqui, é porque você tá motivado e você quer mudar de vida. Me manda livro, que essa é o mais pedido. Micarla, eu quero continuar estudando minha comunicação e oratória. Quero continuar desenvolvendo essa habilidade. Me manda livro e eu vou te mandar uma lista com os 10 melhores livros de comunicação e oratória para que você possa continuar esse estudo e sair daqui do podcast e falar, não, agora ou vai essa minha comunicação. É só mandar lá no @micarla. Muito bom. A gente já ia perguntar das recomendações de filmes e livros, mas já estão todas aí, ó. Facilitou já. Presentaço. Presentaço. Gente, então, se gostou desse episódio, recomende para outras pessoas. Não esquece, vai lá no YouTube, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo. Segue a gente no Receita de Sucesso Podcast e comenta nesse episódio aqui o que você achou. Se depois desse passo a passo, dessa receita de sucesso, a sua comunicação se tornou mais eficiente, porque eu tenho certeza que se você implementar isso daqui, esses passos que a Micarla trouxe, com certeza você vai ter ainda mais sucesso. Agradecer mais uma vez a Micarla por Micarla, ter muito participado. obrigada. Foi um Eu que presente e agradeço. uma honra te receber, viu? Eu que agradeço o convite, de verdade, foi um ótimo papo e vocês são ótimos, porque vocês extraíram de mim um monte de coisa que eu nunca contei em podcast nenhum. Então bom. esse aqui, Feliz. ó, vocês não vão encontrar em nenhum lugar mais. Olha aí, ó, exclusivo, hein? Sensacional. Episódio exclusivo. Obrigado, viu, Micarla? Obrigada, Obrigada. gente. Gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.